Então, bom dia a todos vocês que acompanham os nossos estudos do nosso livro, A Libertação do Sofrimento, psicografado através do médium Divaldo Pereira Franco e da benfeitora Joana de Ângeles. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Continuamos com a mesma intenção de fazer a leitura, fazer as nossas reflexões para a mudança, né? Para a gente poder ver o que é importante para o nosso comportamento, a nossa mudança, para o nosso crescimento, autodesenvolvimento. O que a gente pode trabalhar nas nossas emoções com as palavras da mentora Joana de Ângeles. Então, esse é um convite para todos nós, que a gente possa estar alinhado também com a nossa espiritualidade, para que a gente possa entender o que está se passando com a gente, né? É muito importante. Não é a leitura de um livro, mas talvez o entendimento para a nossa vida, de tentar fazer um mapeamento de como está a nossa vida atual e que a gente pode ir curando dentro de nós. E hoje eu estou tanto gravando aqui no YouTube, no canal, para o canal também, e a gente está oferecendo essa oportunidade de estarmos juntos também, né? Através do link do aplicativo Blue Jeans. Fica o convite a todos que quiserem participar, que a gente vai fazendo a reflexão e depois a gente tem terapia em grupo, né? Se as pessoas tiverem, se vocês se sentirem com necessidade ou vontade de fazer essa terapia em grupo, que na psicologia também é oferecida, né? A gente chama o famoso grupão, porque a gente tem possibilidade de estar com um grupo maior, né? Buscando em nós a nossa autocura, que é isso que a gente acredita psicologicamente, a gente precisa estar fazendo essa busca, né, do interior, para a gente poder curar os nossos traumas, verificar os nossos conflitos, aquilo que realmente está dentro de cada um de nós. E obviamente que cada um de nós temos nosso tempo, né, o nosso desenvolvimento, a nossa maturidade para a gente poder lidar com algumas questões. Então, a gente pensa que esse grupo de apoio também é necessário. E a gente sente falta desse grupo de apoio também na nossa sociedade, nas nossas relações. Alguém para ouvir sem julgamento, alguém para... E às vezes aqui no grupo, né, a gente já viu dessa possibilidade que às vezes eu tô passando por um momento na minha vida, que aí eu tenho outra pessoa também que tá passando, já passou e pode dar uma palavra de conforto e pode acabar ajudando também. Então fica o convite para todo mundo que daqui para frente a gente também vai ter essa possibilidade, tá? Hoje nós vamos fazer o capítulo 11, comportamentos adequados. Nós já estamos fazendo o capítulo 11 e vai ser postado no canal na próxima semana, tá bom? Bom, mas eu quero fazer um convite a todos nós nesse momento que a gente possa iniciar a nossa prece, né? Que é um momento importante também da gente poder ter essa conexão com a nossa espiritualidade. E a gente faz um convite, se você se sentir confortável, feche os seus olhos ou mantenha os olhos abertos. No fechar é um hábito para a gente parar um pouco as informações visuais e a gente poder se entregar realmente à espiritualidade, aos nossos benfeitores, anjos da guarda, protetores, quem estiver conosco nos dirigindo nesse momento. A vida tem propósito. Nós temos o propósito de existir e a espiritualidade de cuidar da gente, nos guiando, nos protegendo, nos amparando. E nós queremos fazer esse telefonema, esse pedido, né, para que estejamos sendo assistidos nesse momento, porque tudo é conforme a nossa vontade. Então respire profundamente, calmamente, traga o seu pensamento para o aqui e o agora. Sinta você, a sua presença, mas sendo envolvida por uma presença maior ainda, algo vivo, uma força que vem nos tomando, nos deixando a paz, um momento de que a gente quer se entregar para esse amor, para essa luz. Tenta conceber na sua tela mental uma imagem, uma figura de Cristo, da forma que você conseguir, mas traga ela de uma forma mais vívida. Veja as brisas no cabelo do Mestre, caminhando em sua direção,
o movimento das vestes dele, os passos, olha para a sandália, para os pés dele. Tudo tão vivo. Podemos sentir o movimento de Cristo em nossa direção, esse nosso caminhar, Ele com um leve sorriso no rosto, um olhar acolhedor, misericordioso. E aqui pedimos que essa energia que nos envolve nesse momento possa também traduzir ao coração do Mestre Jesus o nosso agradecimento por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos sob o nome dele, querendo nos encontrar, nos encontrando no Evangelho do Cristo, agradecendo o trabalho dos mentores espirituais que nos possibilitaram o encontro desse estudo, da mentora Joana de Ângeles. Agradecemos a ela, ao médium Divaldo Pereira Franco, por essa ajuda, esse amparo aqui na Terra, preparando o nosso espírito para a nossa vida espiritual e a nossa espiritualidade aqui na Terra. Mestre Jesus, te agradecemos por esse momento, agradecemos pelas nossas vidas, agradecemos, Senhor, pelos nossos lares, os nossos familiares, e que tua bênção, Senhor, neste momento recaia sobre todas as pessoas que vierem em nossos pensamentos, protegendo-os, amparando-os, assim como nós estamos buscando a nossa saúde mental, preparando o nosso espírito para o crescimento, que a sua graça também esteja com eles, pelo nosso planeta, a paz de Cristo. Nos envolva nesse momento, Senhor, nos intuindo, nos conduzindo nessas palavras para o nosso crescimento. Que saímos desse momento de estudo sentindo a tua paz e que possamos te servir propagando a ela onde estivermos. Por isso te pedimos, ó Mestre, sede conosco neste momento e todos os dias de nossas vidas. Graças a Deus. Então vamos dar início aqui ao nosso estudo no capítulo 11, tá? A Dinha me perguntou também sobre o capítulo 10. Já foi feito, mas as meninas ainda vão postar, tá? Já tá lá no YouTube, elas só vão liberar, mas então a gente vai seguir com o capítulo 11. A gente vai ter eu vou anunciar sempre os capítulos, caso vocês queiram estudar antecipado, tá? Então, como que o nosso trabalho vai ser feito? A gente vai lendo, eu vou parando aqui, tentando chamar a atenção para alguns pontos e vamos anotando, como é um estudo, né? Eu sempre falo, estudo a gente faz com papel, caneta, faz com anotações, porque às vezes vem, né, alguma intuição para mim, o que eu, Vanusa, preciso. E aí vocês fazem conforme vier para vocês também, que é o que vocês precisam, né? Temos necessidades diferentes, então é importante ir anotando o que foi fundamental para você. Quando o estudo termina, é importante a gente dar uma revisada, o que veio e ficar com isso, né? No coração, estudando um pouquinho, degustando, né, o conteúdo, para que a gente possa realmente ir absorvendo isso e sejamos capazes de ter esse comportamento também mais tarde, tá? De uma forma adequada. Então, é o comportamento adequado. O que é um comportamento? Né? O que a gente pode ver como comportamento? Comportamento é um conjunto de reações de um sistema dinâmico. Então, eu ajo da maneira que eu vou agir, da maneira que eu vou me orientar, da maneira que eu vou me direcionar, da maneira que eu vou me conduzir, né, com os meus costumes, o meu proceder, é o que eu vou fazer na minha sociedade, né? Então, a gente vê comportamento animal, os animais não têm um comportamento, grupos de animais têm um determinado comportamento, né? Assim também o grupo de um grupo social, eles têm um comportamento. Então, o que nos leva a ter esses tipos de comportamento? São respostas de estímulos que nós recebemos. E os hábitos, né? A Joana falou já em outros capítulos sobre os hábitos que nós aprendemos. Então, esse hábito que eu aprendi, por isso que eu falei, é individual, é para cada pessoa.
E cada um de nós temos hábitos diferentes. Ainda que pertencemos a um grupo, a gente pode ter aprendido a ter hábitos e exercitado respostas que vai nos levar a um comportamento. E a Joana fala, qual é o comportamento adequado para pessoas que estão buscando ter saúde mental? Um exemplo, se eu estou buscando ter saúde mental, saúde física, eu tenho que adquirir hábitos novos. Se eu quero cuidar da minha saúde física, eu vou ter que adquirir hábitos novos para que eu realmente tenha saúde, né? Então, isso é muito importante para a gente pensar, porque às vezes a gente está querendo que algo novo aconteça na nossa vida, mas a gente não desenvolve novos hábitos, né? Então, a gente fica com os mesmos hábitos achando que alguma coisa vai mudar. Não muda. Então, a Joana está falando que é essencial para nós. Se a gente está buscando mudança, se nós notamos alguma importância, que, poxa, eu gostaria de ter isso, eu gostaria de vivenciar essa vida, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter hábitos diferentes, é ter um comportamento diferente. E aí, como o comportamento ela é feito através desses estímulos, nós precisamos ter um direcionamento. É como eu me direciono na sociedade. Então, essa direção, eu vou me direcionar por que com o tipo de conduta, né? Então, eu sempre falo, né, que acho que fica mais fácil para mim, não sei, eu falo dessa questão da gente fosse um carro dirigindo, porque eu tô conduzindo a minha vida, né? Então, no trânsito, quando eu falo assim, alguém estudou para saber que numa curva você só pode dirigir a 30 km por hora. Por quê? Existe um perigo ali. Então eu preciso conduzir o meu carro com as sinalizações me dando para que eu chegue no destino que eu quero. Se eu não obedeço aquela sinalização de 30 km por hora numa curva, numa serra, né? O que vai acontecer? Pode acontecer um perigo, pode acontecer um acidente. Eu tanto perder a minha própria vida, como também prejudicar a vida de outras pessoas, né? Então, é necessário que a gente observe para que um comportamento mude, que nós podemos ser conduzidos. Por quê? Por aquilo que a gente acha que é fundamental, que vai falar para a gente que vai dar certo. Então, nós precisamos olhar esse capítulo de hoje, anotando, estudando o que a Joana está nos falando, no sentido que ela quer nos advertir para uma vida de um comportamento adequado, para uma saúde, uma cura, uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada. Então, vamos anotar aqui o que nós poderíamos mudar em nossas vidas e deixar de praticar também. Hábitos novos, né, adquiridos, e a gente deixando os hábitos antigos, né, velhos, assim como a gente era bebê, a gente não come papinha mais, né? Então, o bebê, ele precisa daquela comida. Hoje, a gente pode se alimentar, né, de outros alimentos com outro comportamento. A gente está crescendo. Então, esse crescimento também é espiritual. O que eu posso colocar na minha vida de novo, né, para condizer com o que eu estou vivendo hoje? Então, nós vamos começar com ela dizendo: um dos primeiros e mais imediatos efeitos da crença nos postulados espíritas é aquele que diz respeito ao comportamento adequado de quem recebe na mente e no coração a doutrina iluminativa. Então ela está dizendo que quando nós passamos a ter contato com o espiritismo, com a doutrina espírita, com as palavras, com as ideias, né, com o direcionamento, aí nós precisamos ver aqui que também aquilo tem que nos auxiliar a ter uma conduta diferente. Nós vamos mudar o nosso costume, né? Nós vamos mudar a nossa orientação. Porque ela fala, e se a gente receber realmente e ficar na nossa mente, né, e no nosso coração. E se a gente achar que, né, nossa inteligência, nossa razão, o nosso raciocínio nos disser que peraí, faz sentido o que a doutrina espírita está me passando. Então, se eu agir dessa maneira, eu vou ter uma vida melhor, né? Ainda ontem uma pessoa me disse assim, mas Vanusa, eu sou uma pessoa boa e minha vida não melhora, eu ajudo muito as pessoas. E aí eu não sei, né, da vida da pessoa, não dá pra gente saber, não convivo com a pessoa, né?
E eu tentando só jogar alguma coisa, porque é isso, trabalhar na mente, a psicologia, trabalhar na nossa mente. E nós somos caixinhas de surpresa, a gente totalmente se desconhece, né? Então eu falei para ela, mas será que você é tão boa, tão boa só para as pessoas? O quanto você também procura ser boa para você, né? A custo da nossa própria dor, a custo aquela necessidade da gente querer que as pessoas gostem da gente, que a gente só sabe dizer sim, 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 né? Acaba permitindo até que o comportamento das pessoas altere o nosso estado emocional também, ao ponto que a gente fique nervoso, que a gente fique triste. Então, adianta a gente ter essa ideia de ser uma pessoa boa quando nós consentimos tudo para as pessoas, menos para nós, né? Então, e aí ela estava sofrendo, era um sofrimento profundo, porque ela acha que uma pessoa que faz bem para o outro concede. Falei, o que seria que a gente acha que é bem? Será que a gente sabe fazer o bem para as pessoas também, né? Será que a gente sabe ser essa pessoa boa realmente? E então a gente fica esperando, se eu sou uma pessoa boa, Deus tem que me conceder, né, o que eu necessito. Quando na verdade nós temos que buscar ser bom, ser uma pessoa boa é ter um bom comportamento, né? E esse comportamento, amar o próximo como a ti mesmo, eu não posso ser bom para o outro e trazendo aflições para a minha vida. Eu não posso ser egoísta ao ponto de cuidar apenas da minha vida e deixando que o outro sofra também, né? Então nós vamos olhar para isso. O Espiritismo favorecendo a inteligência com o conhecimento, porque é uma doutrina que traz, né, o conhecimento sobre a respeito da imortalidade da alma, né? Nós não somos eternos, eternos apenas Deus, né? Nós somos imortais. O que isso quer dizer? Saúde. O que isso quer dizer? Que nós fomos criados em um determinado tempo, né? Mas a gente jamais vai morrer. Nós somos imortais. Então nós não vamos mais morrer. Então o Espiritismo traz isso, que a morte, eu estava lendo até o livro O Céu e o Inferno, onde a pessoa falava, né? A morte é a vida, né? Porque a morte, ela faz parte do ciclo da vida. O oposto da vida não é a morte, né? O oposto da morte é o renascimento. A vida, ela é constante, ela troca é um constante existir. Então a doutrina espírita já fala isso pra gente, né? Da comunicabilidade com os desencarnados, a possibilidade de nós estarmos ligados, né, ao mundo espiritual também, porque essa é a nossa realidade de espírito. Então, cada um de nós que estamos hoje aqui no estudo, nós somos espíritos. Então nós nos comunicamos, encarnados com encarnados, desencarnados com encarnados, desencarnados com desencarnados, né? Existe essa comunicação. E também vem falando da reencarnação e da justiça divina. Porque Deus, ele é justo, mas Deus também é bom, né? Então ela traz essa justiça, né, de ação e reação. O que nós estamos fazendo está refletindo na nossa conduta, aqui, agora ou no mais além, né, quando é como a necessidade de cada um, propondo então a cada um de nós a ética moral do Cristo. Lança mirífica luz nas sombras da ignorância, assim contribuindo para o entendimento lógico da finalidade superior da existência corporal. Então nós temos que basear onde para o nosso crescimento e o comportamento adequado? Na palavra do Cristo. Porque ela fala que a moral do Cristo é que vai trazer luz na sombra da ignorância. Então, toda que a gente fala que eu desconheço está sombrio, não é? Então, quando a gente entra num local novo, vamos pensar assim, quando eu estou num país novo, num local novo que eu não sei, aquilo eu desconheço. A gente consegue andar com naturalidade nesse local que a gente desconhece? Não. A gente vai ficar inseguro, nós vamos nos sentir meio que perdidos, desorientados, desnorteados, porque a gente não sabe como nos comportar naquele caminho. Que lugar é esse? É desconhecido. Dentro da gente existe esse mundo desconhecido também.
Então, eu não conhecendo qual seria o meu comportamento, as ideias, porque eu ignoro a ignorância, é quando eu ignoro algo. E todos nós temos essa parte oculta, ignorante. Todos nós temos, né? O meu marido, ele é engenheiro mecânico. Eu sou ignorante na engenharia mecânica, né? O meu marido não professa a mesma religião que a minha, ou ele não tem religião nenhuma, então ele é ignorante no espiritismo, vamos dizer assim, né? Não digo no comportamento cristão ou no comportamento individual dele, que ele é uma ótima pessoa. Porém, a teoria, a doutrina, ele desconhece. Então, nós ignoramos o assunto, que nós não ainda estudamos, que nós não conhecemos. Então, Jesus Cristo, ele vem trazer luz, que é clarear. A luz, ela deixa clarear. Aqui tá de manhã, né? Dependendo do horário que cada um de nós esteja. Eu não sei onde a Demila está. Você tá onde, Demila? Você tá no Brasil? Tá no Brasil. Então, a gente tá aqui, né? Então, em 3 fusos horários diferentes, né? Singapura, Brasil e Estados Unidos, que é onde eu estou. Então, o que tá acontecendo? A gente tá em horário diferente, em fuso horários diferentes, né? Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz, porque acordei 6h30, tava escuro aqui, eu tive que acender a luz para que eu pudesse me movimentar melhor. Isso me dá segurança que eu não vou me machucar, né? E me dá segurança que eu não vou topar, que eu não vou bater com a cara na parede, alguma coisa assim. Eu coloquei luz aqui para clarear. E isso que a luz, ela traz possibilidades da gente visualizar, fica mais confortável, fica lógico, clareia, traz luz do entendimento da gente. Então, tudo que é ignorante é essa sombra que eu não sei lidar com ela. E dentro de nós, todos nós temos as nossas sombras, aonde a gente guarda os nossos conflitos, aonde nós guardamos os nossos traumas, porque nem sempre a gente consegue lidar com tudo isso, mas a gente tenta guardar. Mas há momentos que essa sombra vem e nos pega, nos arrasta, né? Porque aí da maneira que eu vou me comportar agressivamente, que eu vou ficar com medo, que eu vou ficar ansiosa, é porque eu tento guardar tudo lá nessa caixa de sombra escura, né? Lembra da imagem que tem lá do inconsciente, né? Que é o iceberg, só uma pontinha do consciente para cima e para baixo do inconsciente, né? Esse oceano que fica coberto, essa grande porção daquilo que realmente nós somos, né? Como mente, né? Que nós temos dentro da nossa mente. Então, ela fala, né, que trazendo luz para a nossa ignorância, assim, contribuindo para entendimento lógico. Então, é o que a Joana está tentando fazer com a gente, que a gente possa pensar, ter mais lógica, tá? É a finalidade da gente poder trazer, e a gente vai encontrar isso no Evangelho de Jesus. De imediato, propicia a responsabilidade consciente em torno do comportamento, que deve ser idêntico aos ensinamentos que caracterizam a nova postura mental e doutrinária que se permite. Então, se nós aprendemos uma conduta, uma direção, se a gente tem uma orientação a como perfazer essa trajetória, ao passo que a gente não vai ter tantos acidentes, né, evitar ou não ter acidente assim, ela tem que, não adianta eu ler a placa me sinalizando que eu tenho que dirigir a 30 por hora, a 60 por hora e pegar meu carro e vir a 120. Não condiz com que esse é o que nós aprendemos. Nós estamos infringindo as leis. Então, de imediato, ter a responsabilidade, né? Então, falar, a polícia me para. Eu não vi a placa de 30, eu não vi a placa de 60, por isso que eu continuei de 120. Então, é responsabilidade nossa, a partir do momento que nós aprendemos alguma coisa, trazemos isso para o nosso lado consciente, para o raciocínio, a gente mudar esse comportamento, mudar essa conduta, mudar a direção também. Na mental, para que a gente possa ter uma vida mais saudável. A gente só está fazendo isso em função de termos uma vida mais saudável, né? De nos libertarmos daquilo que realmente nos faz sofrer. Mas tá sofrendo, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, eu não tô bem, eu tô com problemas psicológicos, eu tô com problemas de doenças mentais. Vamos mudar a nossa conduta. Não vamos deixar que só as drogas possam, né, acalmar a nossa mente. A gente pode também fazer movimentos
aonde nós podemos beneficiar do nosso próprio comportamento. É isso que é melhor, e não tem efeitos colaterais, né? Não tem as drogas são necessárias, em cada caso é um caso. Se o médico receitar, né, e fizer sentido para você, é uma coisa. Mas vamos também observar que tem que ter uma mudança, independente se estiver medicado ou não, que tem que ter um comportamento de mudança também dentro de nós. E a benfeitora continua: a necessidade de alterar a conduta para melhor, lapidando o caráter, corrigindo os sentimentos, orientando as emoções para torná-las saudáveis. É o resultado inevitável da aceitação dos ensinos oferecidos por Jesus e pelos espíritos excelsos que nele se encontram exarados, né, juntos ali. Então, tanto, né, cada um de nós temos nosso anjo da guarda. Esse ser espiritual, ele quer o nosso bem, ele quer nos auxiliar constantemente. A gente é 24 horas, ele só tem uma missão. Quando a gente reencarna, o nosso amigo espiritual, ele tem uma missão, não que ele não faça outras tarefas, já que muitas vezes a gente não se ocupa dele, ele também tem a vida própria, ele vai ajudar outras pessoas. Porém, quando nós chamamos, quando ele precisa nos orientar, ele está sempre, a tarefa maior dele é desse ser cuidar individualmente de cada um de nós, tá? Então ela fala necessidade de alterar a conduta melhor, uma conduta que a gente pode chamar adequado. Eu quero ter saúde, eu tenho que fazer as coisas que me levam realmente a ter mais saúde, para que eu tenha melhor resultado, né? Não, Deus não é assim, ai meu Deus me ajuda, né? Te ajuda e o céu te ajudará. Tá lá no Evangelho também. Então, sempre estudando o Evangelho, em todo o Evangelho do Cristo nós vamos encontrar uma orientação, uma direção para que a gente tenha conduta, né, que vai realmente nos ajudar. E continua: não se torna factível a preservação dos hábitos enfermícios que anteriormente se acostumou o indivíduo, agora transformando as diretrizes morais da mensagem libertadora em adorno verbal ou vestimenta intelectual para debates vigorosos de efeitos nulos. Quer dizer, tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Estamos aprendendo com a doutrina espírita ou de um comportamento que a gente está buscando ser novo, mesmo vocês não sendo espíritas, quem não for, né? Mas está buscando. Se a gente está buscando um hábito, um comportamento novo, a gente precisa direcionar não só as palavras, porque a gente é muito bom de falar, né? A gente professa certas coisas e a gente não age condizente com aquilo. Então, mas transformar o que a gente está das diretrizes, as palavras morais da mensagem que é libertadora, libertar dos nossos sofrimentos, mas também introduzir dentro de nós, ter esse comportamento que é importante. E ela continua: quando a luz se propaga, derrama claridade na área por onde passa, eliminando as sombras antes dominadoras. Então ela vai clareando, né? A luz vai se propagando e aí ela vai ficando mais fácil da gente lidar com as situações, vai ficando mais fácil de encontrarmos respostas para as nossas dúvidas, vai encontrando essas respostas, vai nos direcionando para aquilo que nós precisamos fazer, né? Então muitas vezes, eu tô perdida, eu não sei o que fazer. Vamos buscar no Evangelho, tá lá, é um mapa de nos direcionando. Eu tive uma pessoa que falou para mim: mas Vanusa, não ficaria mais fácil se Deus falasse pra gente o que precisa fazer? Eu falei: mas ele já fala. Ele já fala. A gente que tem em não seguir, né? Direção a gente tem. Agora, será que eu quero fazer? Será que eu quero me permitir ser conduzida por isso? Porque é mais fácil a gente ficar com hábitos mais antigos. Treinar, trabalhar, nos esforçar, dá trabalho, e esse trabalho eu não quero, eu já me acostumei a sofrer. Eu falo que não quero sofrer, eu falo que eu quero sair daquilo. Mas será que é verdade? O que a gente tem que fazer para saber se é verdade ou não? Observar os nossos comportamentos. Simples assim. Eu tento, eu já tentei de tudo e nada muda. É verdade, gente? Vocês acham que é verdade? Se o meu comportamento não está falando que eu tive uma mudança,
É óbvio que eu não tentei de tudo e nunca ninguém tentou de tudo. Existem milhares, trilhões de possibilidades da gente ter uma saúde mental. Se não está dando certo, é porque eu não tentei de tudo ainda. Talvez o que eu tentei não fosse o melhor, mas a gente não pode desistir, né? Então ela fala, a luz do conhecimento de equivalente maneira tem o poder de diluir as densas trevas do orgulho e da presunção, do autoritarismo e da ganância que predominam no ser humano, como filhos diletos do egoísmo inferior que deve ser combatido com tenacidade. Qualquer anuência aos seus caprichos dá-lhe vitalidade para continuar soberano nas paisagens emocionais, gerando problemas e dificultando a conquista de equilíbrio espiritual. Então, o que a gente pode ver nesse parágrafo que ela nos traz? O conhecimento cristão, ele quer combater o egoísmo. No livro dos Espíritos, na questão 913, fala que o egoísmo que todo tipo do meu comportamento, mau comportamento, meu comportamento não adequado, ele tem raiz profunda no egoísmo. Então fala que todo mal, o egoísmo é o pai de todo mal que ainda está na nossa vida. É a chaga da humanidade, é o nosso egoísmo. É eu, Vanusa, é o meu ego. Então veja bem, o ismo é um sufixo, né? Então ego é o exercício do meu ego. E egoísmo é quando eu penso só em mim, de uma maneira que não importa a dor do próximo. Não importa o quanto o outro vai sofrer com o meu comportamento. Eu sou assim, não tô nem aí, né? Então, é incompatível, o egoísmo ele é incompatível com a caridade, ele é incompatível com o amor, ele é incompatível com a justiça. E aí, eu infringindo essas leis da justiça divina, eu vou fazer sofrer e vou sofrer também. Eu não tenho como eu, Vanusa, adquirir nenhuma possibilidade de ter saúde mental eu sendo egoísta, porque é fora da lei. Amar ao próximo como a ti mesmo, mas eu não consigo amar aquela criatura, não faça mal a ela, já é um grande passo. Não se prejudique odiando alguém. O rancor, a mágoa, é como você querer pegar uma brasa na sua mão e tentar atirar para aquela pessoa receber a sua mágoa, a sua raiva, o seu ódio, e quem está se queimando, a primeira pessoa a se queimar é você. É você procurar uma taça de veneno e você está tomando achando que o outro vai ter que morrer. Eu que vou morrer com isso. São sentimentos gerados dentro de mim. Eu vou passar mal com essa situação. Então ela nos diz, principalmente pelo capricho, né? O que é essa fala do capricho? O orgulho, que também é gerado pelo egoísmo. Então eu não abro mão de ser humilde, de tentar do meu orgulho para ser humilde. Não vou me rebaixar para essa pessoa. Não, a gente só tem que buscar a humildade às vezes. A gente às vezes vê que errou e não abre mão, né, de achar que está errado. E aí a gente não modifica esses hábitos doentios que nós cultivamos dentro de nós. Eu vou cultivando cada vez mais esse comportamento doentio. Então ela fala, nós temos que trabalhar essas tendências negativas com novos comportamentos e nos submeter a ele, submeter ao novo comportamento. A Barcelos fala, a gente já estava conversando, né, Barcelos, uma vez, que a mudança que você teve que ter pelas dores que você sentia no seu corpo, né? Então teve que vir uma dor profunda fisicamente, mas trouxe uma mudança super saudável para sua vida, né? Os exercícios físicos para melhorar também, né, as dores físicas, mas também mudou em outras coisas, outras áreas da sua vida, né? Trouxe um comportamento novo para as outras áreas da sua vida, né? E isso é lindo de ver também, né? É maravilhoso de ver a mudança que teve. Então, novos comportamentos. Não pode ficar no mundo só das ideias, da psique, nossa, tem que trazer realmente para o mundo real, trazer para a realidade. Queremos mudanças, vamos buscar novos comportamentos. Não é novas teorias, não são novas técnicas, mas sim novos comportamentos, tá?
A teoria é fundamental, gente, mas não dá para ficar só no mundo da mente ali, né? Temos que realmente programar a nossa mente, mas também esforçar para que saia do mundo da teoria e venha para o mundo da realidade. Nós precisamos realizar, a gente tem a satisfação de realização. Nós nos realizamos pelas nossas atitudes, não pelas ideias apenas. Sucede, porém, que, passado o deslumbramento inicial, em decorrência dos encontros com a lucidez e a profundidade da doutrina, instalam-se-lhe de forma incoerente a rotina e a acomodação em grande óvido ao dever sagrado de trabalhar a renovação espiritual que lhe cabe executar. Então é isso, né? Às vezes fala, nossa, tive uma ideia excelente, eu vi um palestrante maravilhoso, porque eu sigo aquele palestrante. A gente acha que seguir uma pessoa, isso vai causar mudança na minha vida. Não vai. Eu gostar de Joana de Ângeles não muda a minha vida, mudou a vida dela. Só vou falar, que pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa maravilhosa. E é realmente. Agora, o que eu posso absorver dessa maravilha também que ela nos ensina através das ideias dela, do comportamento e mudar a minha própria vida, né? É incoerente a gente falar que gosta, da gente gosta da vida enquanto que eu não estou cuidando de mim mesmo. É incoerente. Então a gente pode ver uma doutrina trazendo várias ideias de renovação em nós, revolucionárias, e a gente não trabalhar para se esforçar para que isso seja executado por mim. Falar que eu adoro Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho fé em Maria, eu tenho fé em tanta coisa, só que a minha vida continua a mesma. Eu oro para que eles ajam sobre a minha vida, mas eu mesma não faço nada. Eu não vou conseguir, gente. Não vai ter mudança. Cada um segundo as suas obras. Não é cada um segundo em quem você acreditou. Mas quem que você acreditava mesmo? Não vai mudar a minha vida. Mas o que eu executar, sim, vai fazer a diferença. Sim, vai me dar a possibilidade de mudança, de crescimento, que creio que quem está nesse grupo está buscando. Não se pode adaptar a revolução espiritual que a mensagem imortalista proporciona ao crente, ao ritmo anterior a que se acostumara, sem que apresentem na conduta os sinais típicos do esclarecimento dos esclarecimentos colhidos, alterando-lhe completamente a estrutura emocional. Então ela fala, não se pode, né? Não tem como a gente pegar todos esses ensinamentos e se a gente não colocar em ritmo, né? Ritmo anterior, essa mudança de comportamento anterior, ela não for alterada, né? Com os esclarecimentos que nós estamos recebendo. E estruturar, o que a gente sempre fala que o Espiritismo nos traz? A reforma íntima. Então nós temos uma casa, essa casa tá, sei lá, não tá mais adequada, eu tenho novas ideias e quero colocar essa ideia de renovação na minha casa. Eu vou ter que desconstruir algo primeiro para implantar essa reforma. Né? Na reforma não é o quebra-quebra que incomoda, porque você está morando na mesma casa. Você está morando na casa e está fazendo uma reforma, mas vai ter que quebrar a parede, vai ter que mudar, sei lá, a posição das tomadas, vai ter que tirar os armários que tem, vai colocar novos armários para renovar isso. Para trazer algo, a mãe não gosta dessa casa, não gosto. Você tem toda a possibilidade, você tem a condição financeira, você tem tudo para poder fazer essa reforma. Mas se a gente não fizer a reforma, se a gente não buscar, né, nós temos a condição, porque a doutrina nos dá a condição. Mas será que eu, Vanusa, estou buscando realizar isso fisicamente, né? Então fica essa questão que a gente já começa, ela está falando bastante para a gente dessa necessidade para que a gente possa observar hoje e colocar no nosso caderno de autoconhecimento os nossos planejamentos para essa reforma íntima, tá? E ela fala muito da responsabilidade, né? Então a responsabilidade de quem assim se conduz é muito grande, porque desmente através dos atos a excelência da fé que afirma esposar. Então, o que eu falo não é o que eu faço, né? E aí traz confiança? De forma alguma. Você fala e não faz nada? Você só fala, mas você não faz?
né? As pessoas não vão confiar na gente, que a gente está nesse propósito, né? E a gente vê em várias religiões, qualquer religião, principalmente aqueles que se comprometem, né, em fazer e têm comportamentos diferentes, né? Aí tá buscando outras questões, né, de ter poder, de ter outras coisas, mas não a mudança, né? A gente fala assim, tenho muita fé em Deus, acontece uma coisa, eu me desespero. É condizente o desespero com a fé? Porque a fé tem que ter confiança. E aí? E aí? Se toda vez desespero, né? Nossa, não sei o que eu vou fazer. Cadê a fé? A fé é conhecimento, a fé é sabedoria. Então, se eu começar a perceber que eu recebo uma notícia e eu me desespero, eu tenho que questionar o quê? A condição do que me levou ao desespero ou a minha fé, o meu conhecimento? Então, a fé abalada não é fé. É aquela fé que foi realmente ficada no papel ali. E Deus nos testa nisso. Deus está nos testando. Não é um mundo de provas e expiações. Eu estou sendo testada. A prova é um teste. Quanto a Vanusa confia em mim? Né? Quanto? Uma pessoa uma vez, e recentemente aconteceu de novo, eu tenho minha filha que mora lá na Austrália. E aí, uma vez ela tava, né, teve que ser levada para o hospital às pressas. Eu estava, inclusive, aqui em Orlando. Tinha acabado de me mudar para cá. E aí eu cheguei e deu uma febre de 42 graus na minha filha na Austrália, e a semana, 3 semanas atrás ela passou por uma outra cirurgia. E como mãe, você recebeu a notícia que sua filha, né, jovem, vai passar por uma cirurgia ou tá passando mal e você não pode estar lá. E aí? Para eu sair daqui dos Estados Unidos e chegar lá na Austrália, me leva no mínimo 24 horas, né? E aí eu tentei, né, através do telefone, conversar com ela, o que estava acontecendo, mantendo a minha calma, porque em desespero a gente também não pega a conexão. Sabe, no desespero você vai teclar lá o número de telefone errado? Não, você tem que ter paciência. Então, pegar a conexão divina, e falei para Deus, confio, crente, eu sou genitora, mas o Senhor é pai. E eu sei que o Senhor já está lá primeiro do que eu posso chegar. Cuida dela para mim. E mantendo a minha calma, a minha confiança em Deus até o ponto de eu conseguir chegar até ela, tanto nessa ocasião. E as pessoas falam assim, ai, se fosse eu já estava desesperada, você fica muito calma. Eu falei, o meu desespero vai ajudar o quê na minha filha? A minha energia, a minha mente em desespero, pensando no pior que pode acontecer com a minha filha, vai acontecer o pior. Porque é o que eu acredito, mãe acredita no pior de um filho, o filho vai receber o pior. Eu falei, eu me nego a pensar que algo de ruim pode acontecer com as minhas filhas. Porque nessa possibilidade eu me apego com algo de possível que Deus vai fazer, o melhor para ela. O melhor vai acontecer. E eu me nego a me desesperar nessa hora, principalmente nessa hora. Procuro até me desesperar porque eu não tenho água, sei lá, mas não em relação aos meus filhos, porque eu preciso que Deus atue nele com a minha fé. Eu preciso que a minha fé é direcionada ao bem-estar das minhas filhas. Então a pessoa fala assim, eu amo tanto que eu me desespero, eu me descabelo, eu morro no lugar. Não, eu vou viver por elas. Que morrer por quê? Então a gente tem que basear, Deus, ele é criador de tudo. De tudo. Ele é amoroso, ele é bom, ele é justo. Então a gente pede, a gente implora, sabe? Ô Senhor, eu não consigo chegar até lá agora. Eu sei que o Senhor já está com ela e nela, e que ela possa perceber isso, que a minha filha mantenha calma. Contanto que minha filha fala, mãe, tá tudo bem, eu tô tranquila. Filha, então você vai passar por uma cirurgia e não vai dar tempo pra mãe chegar até a sua cirurgia. Mas eu vou estar aí pra cuidar de você. Deus está contigo. Mãe, eu sei, tá tudo certo. Vamos orar então pelos médicos, pelos enfermeiros, pro bom atendimento, né? Que você possa se recuperar. E porque é fundamental que a minha filha receba que tá tudo bem, para que ela, o corpo dela também reaja. Filha, você sabe o que está acontecendo com você? Sei, mãe. Você já perguntou tudo pro médico? Sei, mãe. Então, vamos aguardar em Deus a resposta, né? E deu tudo certo. E a preocupação, eu ocupo a minha mente com o pior que pode acontecer, gente. E ao mesmo tempo desejar o melhor para minha filha. É condizente isso? Condiz, eu me preocupando que o pior aconteça, que pode acontecer. Mas eu quero que o melhor aconteça para minha filha.
Não fecha a conta. 2 mais 2 é igual a 4. Não dá para fechar. Quando eu me preocupo com algo negativo na minha mente, automaticamente eu já estou cocriando isso. E sendo cristão, sabendo que o Espiritismo fala que tudo é energia, os meus pensamentos têm que ser positivos para que eu aja na cura da minha filha naquele momento. Ou na minha cura, ou na cura das pessoas que a gente quer. A fé me diz, Deus, o Senhor já cuidou, o Senhor é Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é onisciente. Eu não sei nem dar conta do meu dia. Então, eu transfiro para Deus isso. Então, o que a Joana está falando? Nosso comportamento tem que ser condizente com o conhecimento que nós já recebemos. Para a gente ter saúde e também propagar saúde para aqueles que precisam naquele momento. Não dá para a gente gerar algo bom pensando em algo ruim. O pensamento também é um comportamento, é um estímulo. O comportamento aqui, a ação, é um estímulo que eu já recebi. Mas se os estímulos que eu estou recebendo é negativo, o comportamento é um comportamento negativo também. É isso que nós precisamos observar em nós, tá? Então ela continua aqui. A função primordial do pensamento espírita é trabalhar pela felicidade íntima da criatura que se conscientiza do novo estágio evolutivo, que se lhe desenha na mente, tá vendo? Desenha na mente, nós cocriamos a nossa mente. Nós somos co-criadores, Deus é o criador e nós somos os co-criadores. Então o que nós estamos desenhando? Quando eu falei que vamos pensar em Cristo na nossa tela mental, é para a gente co-criar essa imagem. Se é Jesus Cristo, não importa, é o nosso Cristo que nós estamos criando na nossa mente. Então nós criamos felicidade, infelicidade, saúde, enfermidades. Primeiro acontece no mundo mental, como energia, e depois materializa, somatiza no físico, tanto no corpo físico como na matéria, modificando completamente a visão em torno da existência terrena em relação à vida exuberante que lhe se encontra ao alcance. Olha, então ela está falando vida exuberante. Jesus falou que eu vim para que tenhamos vida e vida em abundância. A exuberância, a abundância em saúde não tem nada a ver com pouco, não tem nada a ver com miséria. Nós podemos ter tudo naquele que ter tudo naqueles que nos fortalece. Senhor, a gente precisa pegar a palavra e nos fortalecer da palavra, crer na palavra e agir conforme a palavra. É isso que vai fazer diferença na nossa vida. Não é um palestrante, não são palavras de um livro, mas é o que nós cremos, aquilo que nós temos fé, aquilo que nós sabemos que vai acontecer. E nós somos os nossos governantes da nossa própria vida. Se a nossa vida, se a minha mente está desgovernada, os meus sentimentos, as minhas emoções estão desgovernadas, estão me levando para alguma coisa de que vai me trazer uma enfermidade, a gente precisa parar com essa questão. Ter fé em si mesmo, ter fé em Deus, ter fé na vida, ter fé em si é fundamental para nós. Eu creio que eu sou capaz de fazer isso. Eu creio em mim, eu creio em Ti, Senhor. Quando a gente alinha essas possibilidades, o que pode acontecer de negativo com a gente? O que pode realmente atrapalhar esse desejo, né? Então ela vai continuando aqui. A incorporação dos sentimentos doutrinários à vida torna o candidato mais dócil, menos prepotente, simples de coração, cordato e manso, amigo e solidário em relação aos demais. Quer dizer, o bem que eu faço para as pessoas também já estou fazendo para mim. Dócil é quando a pessoa tem procura, sei lá, se a pessoa for o oposto disso, uma pessoa brava, né? Uma pessoa irada, uma pessoa na maldade, o oposto é uma pessoa dócil, ela tem resignação daquele momento. Ela trazer uma obediência para a vida dela, né? Não ser tão feroz, a gente parar, talvez, né, olhar o que me faz gritar, o que me faz agredir as pessoas, né, com as palavras que eu estou professando, né? Vai mudar da água para o vinho? Não vai. Mas a gente ter a consciência disso já é importante, porque já vai trazer um desejo de comportamento diferente, né? Deixar de ser prepotente aqui, né? A gente buscar a benevolência, ser uma pessoa mais generosa,
né? Deixar o orgulho de lado, simples de coração que ela fala, buscar comportamentos de humildade, né? Mais humilde, gente, as pessoas falam assim, uma coisa que eu sempre falo da humildade, né? Que eu dou uma pausa aqui. Eu falo assim, a pessoa morava numa casa humilde. A humildade é virtude, e virtude quem adquire são seres espirituais. Casa não é humilde, a casa não adquire humildade. Então a gente tem que usar as palavras certas para as coisas certas, porque pode ter pobre orgulhoso e rico humilde, não pode? Não depende da nossa situação financeira, mas do caráter de cada um de nós. Então a gente precisa parar de falar, achar que pobreza é questão da pessoa ser humilde, não tem nada a ver com isso, tá? E a humildade, ela tem que ser adquirida como virtude, é o oposto dessa prepotência, é o oposto do orgulho. Cordato e manso, amigo e solidário, né? A gente parar para ouvir, ao invés de ficar criticando e julgando as pessoas apenas. A gente tem 2 ouvidos, né? O que a gente vai fazer daqui a pouco no nosso grupo também, saber ouvir. Ser solidário, em vez de ser solitário, né? Você ver o que as pessoas estão necessitando e ajudar em relação a isso, se você puder, estiver ao seu alcance. Uma oração é uma ajuda. Não é fácil essa operação transformadora, por isso que não vai acontecer de uma hora para outra. É em fase dos predomínios das heranças perturbadoras do passado que devem ser superadas, né? Não vai ser fácil, mas ela é necessária. Assim, não fosse, qual mérito que se encontraria na adoção dos seus nobres postulados? Asseverou o mestre Allan Kardec que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas inclinações más. Então, quem que é o verdadeiro espírita? É aquele que pega as suas imperfeições morais que todos nós temos, e são inúmeras, são várias, mas que está transformando. A palavra transformação, formação, eu já me formei meu caráter, só que meu caráter, minha moral está imperfeita. E eu vou além. Trans é além, né? A transportadora ela vai levar. O que é a palavra transportadora? Ela porta ação, ela obtém alguma coisa e ela vai levar de um lado para o outro. Então é essa trajetória que nós precisamos fazer, a transformação. Eu tenho o meu caráter aqui e eu preciso modificar ela. Preciso de um ponto A que eu estou, que não está funcionando, e me levar para outro patamar, né? E esse esforço dá trabalho, mas eu não quero ter esse trabalho. Então a gente vai ficar sofrendo na mesma postura, simples assim. Então o esforço de modificar as minhas más tendências, o meu comportamento inadequado. Esculpe no ímo do ser as gemas sublimes do amor e da caridade, e deixa que elas te dulcifiquem o coração, ensejando-te o comportamento espírita que te fará diferente no meio social em que te movimentas. Então, o que a gente pode fazer aqui, né? Tentar buscar entender, né, as nuances do amor, propagando o trabalho. Caridade não é trabalho voluntário, é um comportamento. A gente confunde. Fiz tanto trabalho voluntário, como a moça falou. Nossa, eu ajudo tantas pessoas, eu faço tanta coisa. Isso é trabalho voluntário. Eu me propus a fazer algo. A caridade é um comportamento, porque eu posso estar fazendo um trabalho voluntário sem caridade nenhuma, porque é o amor em ação. Caridade é o amor em ação. Eu não colocando amor naquela atividade. Ah, esse povo tá precisando de mim, né? Eu vou lá levar água, mas toma aí, tá? Humilhando as pessoas. Isso não tem nada a ver com caridade, não é? Não tem nada a ver com o meu orgulho. Então, procurando colocar no nosso comportamento mais amor nas ações que nós fazemos, ser mais benevolente, talvez as nuances é essa, a generosidade, a benevolência, a compreensão, a empatia, a gente colocando isso no nosso comportamento. Mas, de novo, é um esforço, porque eu não sou assim, mas eu posso ser, né, ao passo da medida que a gente vai fazendo isso de reencarnação a reencarnação. Luta contra as tendências inferiores que te emparedam na arrogância e na agressividade, abrindo brechas para o emaranhado sufocante, a fim de que te instale no sentimento a bondade, a cordura, que te tornarão afável e gentil. Então, às vezes a gente esquece muito da gentileza também, né? É uma coisa que no trânsito, a gentileza de deixar o outro entrar. Não vai cortar a minha frente, não. Espera uns segundinhos, a pessoa vai entrar ali. Então, ser mais gentil,
né? Um sorriso, num abraço, numa conduta, na fala, né? Oferecendo, vai na cozinha pegar uma coisa, tem o maridão lá sentado, né? Ou a esposa, amor, você quer um copo d'água? Vou lá buscar. É uma pessoa gentileza. Segurar a porta para alguém que vem atrás da gente, a gentileza é bondade, é cordura. Vigia as nascentes do coração, de onde precede as perturbações e os anseios de plenitude, refrigerando-te com a água lustral da piedade, da afeição direcionadas ao próximo, assim abrindo-te porta da caridade para com todos aqueles que encontrem pelo caminho. Todos aqueles que nós encontramos. Quem? Quem que é? Jesus não falou lá quem é o próximo, né? A parábola do samaritano, do bom samaritano. Quem é o próximo? Aquele que estiver do nosso lado. E o próximo não é aquele que está dentro da minha casa. Tem muita gente que fala assim, aí tem que começar na minha família, né? Que está próximo de mim na minha casa. É onde você estiver. É quem estiver próximo da gente. Esse é o próximo. Então nós estamos pegando todas as chaves que a Joana está nos dando. Ela está nos dando características que nós precisamos entender. Aí você pega lá, então pega lá no dicionário, o que é bondade? Qual é o comportamento que a bondade, para eu ser uma pessoa boa, que eu tenho que ter? E faça esse estudo. Pega todas essas palavras que ela está falando de ser uma pessoa dócil, de ser uma pessoa gentil, de não ser prepotente, de ser uma pessoa humilde. E vamos colocar o que é ser uma pessoa humilde. Conhecer as palavras nos ajuda que a gente possa alterar esse comportamento nosso. Ah, tá. Então se eu segurar a porta para a pessoa, estou usando gentileza, tá? Vai praticando isso, vai se esforçando a fazer isso. Não vai ser natural, não é natural para mim, não acho que não é natural para a maioria de nós humanos. Mas a gente pode, eu não sou uma pessoa boa, mas eu posso ter comportamentos bons. E isso, esse exercício, vai um dia me fazer que eu seja uma pessoa boa, né? Porque até Jesus falou assim, por que me chamas de bom? Porque bom mesmo só Deus, né? Só o Pai. Mas ele, né? E ele se recusou de ter esse título, né? De mestre, né? É o mestre, ele ainda adquiriu, mas a bondade vem falar pra gente várias coisas que é um esforço que a gente vai ter que fazer. A gente tem a máscara, às vezes, da bondade, né? Da ternura, dessas coisas. Será que a gente é mesmo? Não sei. Cada um tem que visitar dentro de si, pegar tudo que a Joana tá falando, conhecimento, né? Ser uma pessoa com resignação, de deixar de ser uma pessoa teimosa, mas colocar perseverança. Perseverar no quê? O que eu posso fazer, eu, Vanusa, como indivíduo? E fazer essas escalas e tentar verificar. Dá para fazer tudo de uma vez? Não. O que é urgente? Se eu, Vanusa, sou uma pessoa agressiva, se eu sou uma pessoa, Vanusa, que tem uma maldade, isso é de urgência na minha vida. Então eu vou trabalhar isso em mim. Cada um vai trabalhando dentro de si o que acha melhor, tá? Nesse momento. O que seja necessário. E ela fala que tá tudo tão na nascente do nosso coração. É o nosso coração que está carregando isso, tá? Compadece-te sempre dos companheiros que não te compreendem e até se fazem teus perseguidores, animados pelo espírito da misericórdia e da tolerância, que te fará um amigo dos teus inimigos. Olha que bonitinho. E ela fala dos perseguidores, né? Muitas vezes a gente faz mídia social hoje em dia e a gente quer seguidores, mas muitas vezes são pessoas que a gente está criando ali para perseguir a gente, né? E nos deixar com mais, você fala, eu li tal coisa, me deixou chateado. Então, muito cuidado também com isso, né? Mas ela fala, a compaixão, compadecer-te, adquirir compaixão, né? Ter misericórdia. Misericórdia é o ato que você dá para aquelas pessoas que não merecem, para alguém que cometeu um crime, né? Infligiu a lei de certa coisa, então é dado um ato de misericórdia para aquela pessoa. Buscarmos ser tolerantes, né? E fazermos amigos, porque Jesus falou, amai os teus inimigos, né? Então quando a pessoa foi lá no templo e foi oferecer oferenda no altar, Jesus falou, deixa aí, vai primeiro e reconcilia-te com teu inimigo, que é muito melhor do que oferecer algum sacrifício para Deus. Liberta-te da indumentária asfixiante dos desejos mórbidos, facultando-te a alegria de viver com simplicidade e harmonia, que te ensejará a oportunidade de demonstrar a força do querer pelo prazer de seres melhor. Então, né, a gente fica buscando os prazeres efêmeros, mas não vai ter uma coisa que vai nos deixar mais feliz e alegre do que ser pessoas melhores, né? Eu vou abrir uma brecha aqui, eu queria contar uma coisa que eu senti ontem. Eu falei, gente, então eu falei, né, eu tô aqui na minha casa aqui em Orlando e eu tive que vir pra cá porque a gente decidiu em alugar a minha casa e aí eu tenho que esvaziar a casa, retirar todas as minhas coisas daqui e tal.
E eu tenho, né, toda a casa montada, aquelas coisinhas que você, mulher, talvez, né, as mulheres vão entender isso, aquelas coisinhas que você tem, um quadrinho, um vasinho, um mimo aqui, você vai enfeitando a casa, o celular vai ficar com a cara da gente, né? E aí fica, não, minha filha me deu quadro, as meninas me deram um presente. Eu tenho 3 filhas, elas vieram no Natal e me deram várias coisinhas, e aí eu vou ter que me desfazer disso. Só que no sábado passado, agora sexta-feira, no sábado, nós fomos por uma casa de uma instituição que acolhe pessoas com problemas mentais. E elas são assim, crianças mesmo, mas com 50, 60, 40 anos. E elas têm umas que foram para esses lares, chama Russell Home, e aqui em Orlando. E aí elas foram para lá, 2 anos de idade, bebezinha, a família deixou lá. Então elas não têm mais família, né? E esse grupo que nós fomos é um grupo espírita do Centro Espírita daqui, não só, né, espíritas, mas eu fui com esse grupo espírita, que eles cantam, né, uma banda, eles ficam cantando, tocando música, e a gente vai dançando com eles, até mesmo tipo um exercício, alguma coisa para eles poderem interagir também. E aí conheci todo o trabalho, todo não, né, uma parte do trabalho deles. E aí essas coisas que eu tinha de retirar da minha casa, que às vezes, né, me deixavam, são coisas, mas são coisas materiais que diz com o meu espírito, né? E eu fiquei triste, eu falava, Vanusa, não pensa, vamos, a gente tem que fazer, vamos fazer. Aí eu pego essas coisas e tentei, porque eu já tinha ido lá nessa casa, e falei, será que eles têm bazar? Como que eles mantêm, né, essa casa? Como eles mantêm o trabalho dele? Que lá tem enfermeiras, tem médicos, tem tudo que cuida deles. E eles mantêm um bazar. Aí eu falei, poxa, legal. Vou buscar lá o endereço do bazar, vou ver se eu posso levar minhas coisas para lá. Aí peguei, coloquei no carro, estou colocando no carro, né? Estou levando, mas levei uma quantidade ontem. E aí, quem me recebe lá? O neto dessa senhora, que ela já faleceu, a fundadora da casa já faleceu. E o neto dela me recebe e começa a contar a história para mim. Tudo aquilo que eu achei que era bonitinho, que era meu, inclusive até um relógio de parede que eu tinha já deixado, a moça levou para dentro lá no bazar, e ela voltou depois para pegar mais coisas, ela falou assim, eu já vendi até o seu relógio. E aquilo foi me dando uma alegria, gente, foi me dando uma alegria. Eu falei, tá em boas mãos, eles vão fazer bom uso, sabe? Aquela tristeza que eu tava sentindo de ter que desfazer das minhas coisas foi substituída automaticamente pela alegria, não de estar ajudando, mas de saber que aquele pessoal que trabalha com afinco, com amor, estava ajudando outras pessoas também. E de uma pequena porção, ínfima porção, eu poderia estar fazendo parte daquilo também, né? Então, aí eu percebi, Vanusa, faço bem porque isso faz bem para você. Tava me fazendo bem fazer o bem, né? Tava acabando com a tristeza que eu tava sentindo. E eu achei isso tão fantástico, porque a gente vê isso na realidade com as coisas que a gente sente. Aquela coisinha que estava lá no meu coração, né? Por mais pensamento você fala que tem que ser uma pessoa boa, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tava uma amargurinha lá dentro. E quando eu comecei a levar para o trabalho maravilhoso que eles fazem, aquilo modificou o meu coração. Aquilo modificou, acabou, parece que foi um remédio para minha tristeza. Olha que maravilha, né? Então, como é importante a gente ter ações que possa também nos curando. Já pensou sair daqui da minha casa com o coração amarradinho do jeito que eu tava? O que isso futuramente poderia causar daqui 3 meses, né? Ou 4 meses, 6 meses lá na frente? Então, a gente buscar isso, sabe? Que vai poder aliviar as nossas dores também. Então, ela fala assim, enseja-te a convivência amiga com os filhos do Calvário, reflexionando que poderia ser um daqueles necessitados enquanto te encontras em patamar menos aflitivo, refletindo a fraternidade que deve viger entre todas as criaturas. Olha que graça, eu fui lá para um trabalho, Deus me mostrou todas aquelas pessoas naquelas condições, e a gente tem que ser grato, tentar auxiliar, mas, né, os filhos do Calvário que ela coloca aqui, mas também agradecer que nós não estamos passando por essa necessidade, né, de correção espiritual. Torna-te ponte de socorro para os infelizes, em vez de permaneceres como parede impeditiva à captação da verdade que liberta, assim favorecendo-te da bênção dos júbilos por ensejares felicidades ao outro. Divaldo fala muito disso, né? Divaldo Franco, ele fala, a ponte você ajuda a pessoa a atravessar de um lado para o outro, o caminho dela continua, a parede impede. E o que a Joana está falando é isso.
né? A gente auxiliar as pessoas também vai ser felicidade para o outro, assim também para nós. Sai do teu castelo egoísta, no qual tu e os teus são os únicos merecedores de cuidados, passando a servir mais. Desse modo, constituindo-te o exemplo de renúncia e de abnegação para todos. Então, o que a gente fala, vou cuidar primeiro da minha família, vou cuidar de mim, quando eu tiver tudo arrumadinho aqui, eu vou ajudar as outras pessoas. Gente, nunca a nossa vida vai estar perfeita. Então, não é o local, amor não tem parede como um local aonde exercer, é onde o nosso coração estiver. Gasta-te com o combustível da luz, a fim de que haja claridade no caminho por onde segues, propiciando aos que vêm depois a facilidade do trânsito no rumo da sua gloriosa destinação. Nós podemos também, no nosso comportamento, ser indicadores de direcionamento para a felicidade de outras pessoas, e isso vai nos fazer feliz também. Não te esqueça que desencarnarás a sós, conforme és interiormente, despertando além do corpo material com os tesouros aos quais deste valor, e não as aspirações que acalentastes, mas não conseguiste transformar em comportamento digno quando libertador das mazelas. Então, a gente vai desencarnar com aquilo que nós nos transformamos, não com aquilo que nós idealizamos. Eu gostaria muito de desencarnar e ir para o nosso lar, no plano espiritual. É uma idealização. O espírito lá, eu vou desencarnar e vou morar lá, porque lá eu vou encontrar com fulano, com Bertano. Então não é isso, mas é assim com os valores que nós estamos nos imputando em nossas vidas. O que é valor? O que é importante? Algo valoroso para nós, o que é importante. Como que algo é importante, mas eu não induzo na minha vida, me deixo conduzir por ela, né? O Espiritismo é uma doutrina de dignificação humana, traz dignidade para nós. A gente não fica aquele pedinte, sabe? Que o Deus me ajuda, que os Espíritos me socorram. A gente vai atuar também como instrumentos de Deus também, de alívio da dor do próximo. Por isso mesmo, não se compadece de inferioridade moral, que permanece ultrajante naqueles que se permitem a reflexão em torno dos seus nobres postulados, esclarecendo com segurança as incógnitas existenciais, propõe de maneira fácil e rápida a compreensão de que todas têm sua razão de ser, necessitando somente de conhecer-se o mecanismo em que se estrutura de forma como se apresentam, dessa maneira transformando-as em recursos benéficos para quem lhe penetra a intimidade. Então, nós temos que procurar esse mecanismo, o mecanismo é a forma que funciona. O que a Joana está falando que vai funcionar na minha vida? De que forma isso vai funcionar para mim? De que forma eu posso colocar na minha conduta diária? De que forma eu vou validar isso na minha vida? Né? Esclarecendo, tendo a compreensão dessa razão, como que eu vou implantar isso no meu dia a dia, na minha rotina diária? Talvez eu ter o hábito, né? Mais uma vez eu vou falar, tenha o hábito de ler a palavra. Na Bíblia, o Evangelho de Jesus, da maneira que é. É complicado, eu não sei. Aprenda, a gente aprende a fazer bolo, gente, pelo amor de Deus. O trem é massa mole e ele cresce se pôr no forno. Eu não sei como o povo consegue fazer bolo. Para mim, até hoje, é um mistério. Eu sei que tem as coisas químicas, que mistura isso, mistura aquilo. Quando eu ponho no meu forno, não cresce, nunca cresceu. Então, para mim, é um mistério. O que eu tenho, né? Tem que ter mão, tem que ter amor, tem que ter tudo. Eu não consegui juntar ainda. Né? O povo então fala assim, gente, o povo consegue fazer bolo e não consegue ler a Bíblia? Como não? Sabe, eu não consigo pensar no trem doido dele. É difícil fazer bolo. Para aqueles que praticam, acho que já é fácil, né? Também a Bíblia também vai ser fácil, assim, se você consegue fazer bolo, você vai conseguir ler a Bíblia, pelo amor de Deus. A gente dá conta de tanta coisa difícil. Vamos ler a palavra do Senhor, tem a libertação, está aqui dentro na palavra de Jesus. Leia 1 minuto, 2 minutos por dia. Deixa a Bíblia aberta lá no cantinho, lá no aparador, no Salmo 91, não vai fazer modificar a nossa vida. A espiritualidade que está no Salmo 91 não vai fazer com que a minha vida melhore, vai fazer com que quando eu observe e eu consiga implantar o que está dizendo no meu dia a dia. O bolo foi feito para comer, a Bíblia foi feita para ler e para vivenciar uma vida maravilhosa, assim como o bolo também é. Vamos ter o gosto de ler, vamos ter o gosto de aprender, né?
Então, assim como o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é o consolador, traz essas palavras para a gente de segurança, de orientação. E a gente precisa começar a trazer isso para a nossa intimidade, esse relacionamento com Cristo. Não se pode, portanto, compreender a aceitação das lições espíritas sem a sua correspondente vivência, nem comportamento adequado às suas propostas iluminativas. E ela continua: no fascínio que Jesus exercita sobre todos os que o acompanhavam, merecem considerar-se que os seus atos sempre confirmavam as palavras do amor, misericórdia e sabedoria que enunciou durante o seu apostolado. Jesus é considerado o mestre dos mestres, porque Jesus teve vários mestres, sempre haverá. Mas Jesus, ele foi o que falou e fez. Ele não escreveu, ele não ficou imaginando fazendo filosofia, ele não ficou imaginando fazendo uma doutrina, uma crença. Ele é o que ele é porque ele fez. E aí os apóstolos dele, né, Lucas, escreveu, divulgaram, Paulo divulgou o cristianismo. Eles trabalharam porque viram o mestre fazendo. Então é isso. Se a gente fala que Jesus é mestre, eu tenho que ser discípulo. Discípulo é que segue o que o mestre está falando, né? Então essa mudança tem que ter na nossa vida. Então ela termina: vive, portanto, de acordo com as diretrizes da doutrina espírita, e a tua existência se transformará em senda sublime que facultará aos outros caminhantes tíbios e inexperientes que vêm depois de ti trilhá-las com segurança e felicidade. Então é isso, né? A proposta é que nós possamos mudar o nosso comportamento, mas também que a gente possa ser exemplo para outros também. Então essa proposta que a Joana nos trouxe hoje, mudança adequada de comportamentos. Nós estamos esperando, aguardando anos algo ou alguém para mudar. Essa pessoa que pode fazer essa mudança somos nós, é você, sou eu. E Gandhi tem a frase, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E essa proposta que a Joana está fazendo no meu mundo, eu preciso ter essa mudança, né? Para que eu possa vivenciar mais saúde, mais alegria, libertar do que realmente me faz sofrer, pegando essa lógica de conduta que a Joana está nos trazendo hoje. Tá bom? Eu desejo para vocês uma ótima semana. A todos vocês que vão participar agora da terapia, que vai ficar conosco, da nossa reflexão, a gente vai dar continuidade. Mas desejo a todos vocês uma ótima semana. Beijo, Dinha. Sei que tem que ir também. E muito obrigada pela companhia de vocês. Espera só um pouquinho. Obrigada.